Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo e a você que tem me ajudado com esse canal, que tem assistido, que tem compartilhado. E quero lhe pedir que quando você colocar no vídeo, deixe passar o vídeo todinho, assiste até o final, porque assim vai marcar as horas assistidas. Então me ajude nesta caminhada de poder pregar a palavra de Deus. Que eu quero trazer no dia de hoje aqui uma palavra de uma grande mulher que está aqui escondida dentro dessa Bíblia, pouco falado, pouco revelado. Uma mulher que qualquer um filho tinha vontade de ter ela como mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que mesmo depois dos seus filhos mortos, ela não desistiu de lutar por eles, porque ela tinha um objetivo, porque os seus filhos não tinham feito nada de errado, mas por causa dos antepassados, o pai tinha quebrado uma aliança que tinha feito. Então a aliança quebrada traz consequência para os seus filhos, negócio mal feito traz consequência. Então, esta palavra ela está aqui escondida no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. No começo do texto ele diz aqui que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gibeonitas. Então Davi, ele era um homem que, quando as coisas iam bem, ele consultava a Deus, mas quando as coisas não estavam bem, ele também consultava ao Senhor. Então aqui a fome estava grande em Israel, e Davi consultou ao Senhor a causa, por que estava acontecendo aquilo. Aí o Senhor disse: ora Davi, é por causa da família de Saul, é por causa de Saul. Veja que Saul já morto, mas ainda estava aqui a consequência, porque ele quebrou uma aliança que tinha sido feita. Então a aliança não pode ser quebrada. Então no versículo aqui de número 3, disse pois Davi ao Gibeonita: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então Davi fez uma pergunta aqui, o Gibeonita, o que seria que eles queriam? Então o versículo 4, então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Então Davi conversou com os Gibeonitas e disse: o que é que vocês querem que eu faça? Eles disseram que eles não queriam matar o povo de Israel, mas veja o que é que eles queriam. Por isso que muitas vezes você tem que ter cuidado naquilo que você vai perguntar para alguém, mesmo para o seu inimigo: pois me diga o que é que você quer de mim. Aí ele vai e diz uma coisa, ele pede uma coisa que você não pode dar, porque quando alguém pede uma coisa boa, a coisa é fácil porque tem a ajuda de Deus. Mas quando a pessoa vai pedir uma coisa difícil, então aqui Davi ele fez a pergunta, Gibeonita: o que é que vocês quereis que eu faça? Olha o que é que eles pediram, e disseram ao rei: o homem que nos destruiu e tentou contra nós de modo que fôssemos assolados,
sem que pudesse subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos nos dê 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu darei. Está vendo? A consequência aqui por erros de alguém que tinha cometido e já tinha partido, já tinha morrido, mas agora vai aqui os seus filhos pagar. Mas tem pessoas que diz que nada que ele venha fazer vai ter consequência alguma, após tem. Está aqui na Bíblia, é só uma introdução para poder nós ir. Assista o vídeo até o fim, é só introdução para você ver o que é que causa quebrar uma aliança, o que leva um negócio mal feito. Então aqui eles pediram os 7 homens. Davi disse: eu darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor entre eles que houve entre Davi e Jonas, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido com Saul. Então veja, Davi já estava participando de uma dificuldade porque tinham quebrado uma aliança. Aí aqui jamais ele poderia quebrar outra aliança para consertar outra. Então ele aqui tinha feito uma aliança com Jonatã, filho de Saul, e agora ele jamais poderia quebrar aquela aliança. Mas ele foi a uma mulher chamada Rispa, que tinha sido concubina de Saul e que tinha 2 filhos, a Armoni e a Mefibosete. Era outro, não o filho de Jonatã. Então ele pegou esses 2 homens, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiveram com Adriel, filho de Basilai, o Meolaíta. Então Davi pegou os 2 filhos de Rispa e pegou os 5 filhos da irmã de Mical. E aí ele leva, entrega aqueles 7 homens para ser enforcado. Imagine a surpresa que tiveram umas famílias dessa, quando chegou o rei, que era poderoso, quando chegou os soldados para pegar aqueles 7 homens. Vamos dizer, onde será que aqueles homens se encontravam naquela época? Eles não tinham feito mal algum, eles não tinham quebrado o juramento, mas os antepassados que tinham quebrado o juramento, aí então através deles eles iam pagar. Então aqueles 7 homens, eles foram enforcados. Versículo 9: e os entregou nas mãos dos Gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega da cevada. Presta atenção, no princípio da cega da cevada foi quando eles foram enforcados. Mas aqui no versículo 10 é onde vai entrar a história desta grande mulher, desta grande mãe, de uma mulher guerreira, uma mulher que, se pudesse, ela tinha salvado esses filhos, mas ela não pôde. Mas ela também tomou uma decisão, que os filhos dela não tinham feito nada de errado, mesmo que o seu pai tivera feito, mas eles não tinham. Então ela queria um enterro digno, um enterro para eles, já que eles tinham sido mortos, mas tinham ficado jogados lá no campo. Aí o versículo 10 diz assim: então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar
sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Presta atenção isso aqui. Enforcaram aqueles 7 homens. E aí aqueles corpos ficaram lá abandonados no campo. Então esta mãe só de 2 filhos, ela pega um pano de silício. E aí vai e coloca em cima de uma pedra e se senta. E ela vai e diz assim: vocês podem ter matado os meus filhos, mas os animais não vão comer. Você imagina naquela época, aqueles pássaros durante o dia, a perseguição dos chacais, a perseguição em cima daqueles cadáveres. O primeiro dia, tudo bem. Você imagine quem já viu quem morre enforcado, como é que fica. E ali era 7 vidas. E aquela mulher sozinha no campo. A Bíblia não fala que tinha uma sombra, porque senão a Bíblia dizia que ela tinha ficado embaixo de uma árvore, mas ela era em cima de uma pedra. E ali de dia era com aquele pano, espantando os pássaros que queriam sentar para comer ali os seus filhos, para comer os filhos da irmã de Mical, mas ela não deixava. Imagine a luta, a tribulação que aquela mãe passava. Apesar das percas que tinha acabado de perder, ainda tinha que disputar com os animais de dia e de noite, para que eles não devorassem os cadáveres. À noite ela encarava as feras, encarava coisa pior que vinha no cheiro da carne. O primeiro dia tudo bem, mas se aproximou o segundo e ela começou do mesmo jeito. Aí aconteceu que chega uma semana, passa um mês. Imagine aqueles cadáveres quando passaram dos 7, 8 dias, como é que estava. Mas aquela mãe tem que aguentar ali o mau cheiro e ainda lutar por aqueles cadáveres. Está aqui no texto bíblico. E entra dia após dia e aquela mulher no campo, gritando durante o dia e durante a noite, espantando, defendendo aqueles cadáveres, só porque ela queria um enterro digno. Já que mataram meus filhos, mas eu quero que eles sejam enterrados, porque eles não são nem animais para ser jogado fora, que nem o povo faz. Aí então ali passou meses e meses, quando estava no final da cega, quando estava fazendo 6 meses, alguém chega para o rei Davi, aqui no versículo de número 11, e foi contado a Davi que fizera Rispa, filha de Ai, concubina de Saul. Aí chegou alguém para dialogar com o rei, e chegou para o rei Davi e disse: rei Davi, tu lembra daqueles 2 homens que tu pegasse? Ele disse que tu pegasse da família, ou seja, de Rispa, aqueles homens que tu entregasse a Armoni e a Mefibosete, que tu pegasse e entregasse a Gebeonita. Aí Davi disse: eu lembro, junto com os 5 filhos da irmã de Mical. Sim, senhor. Então aquela mulher, Davi, no dia que foram enforcados os cadáveres, que foram jogados ali, aquela mulher chegou lá com um pano de silício. Davi, tu acredita que aquela mulher já está com 6 meses no campo, de dia e de noite, e ela não veio mais em casa. E ela não veio mais em casa. Davi, durante o dia, ela espanta os pássaros, é uma guerra medonha. Quem passou lá já viu os pássaros atrás dos cadáveres, e ela sem deixar. À noite os animais, ou seja, os cadáveres já secos, mas bicho algum tinha tocado naqueles cadáveres, já estava seco, mas ela não deixou que eu tocasse. Quando foi contado isso ao rei Davi, aí o rei Davi toma uma atitude. Ele toma uma atitude que está aqui no versículo de número 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan
e seus filhos, dos moradores de Jabe de Gileade, os quais o furtaram da rua de Betsã, onde os filisteus o tinham pendurado quando feriram a Saul em Gibeoa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonas e seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Ou seja, Davi mandou buscar os ossos de Saul, os ossos de Jonas, de toda a família que estavam ali no lugar, e ali também mandou trazer os ossos dos filhos daquela mulher. Mandou trazer também os corpos secos como estavam, para que o enterrassem. Aí você veja aqui o que acontece no versículo de número 14. E enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seus pais. 15. E fizeram todo o que o rei ordenaram. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Preste atenção a isso. Josué, através de Josué, ele fez uma aliança. Ele nunca tinha feito um negócio sem consultar a Deus. Então ele estava sendo um instrumento de punição na vida daquele povo que Deus o ordenou. Então aquele povo sabia que ninguém poderia resistir a Josué. Então eles enganaram Josué. Eles pegaram pão seco, eles pegaram roupa velha, calçado velho, e vieram sem contar com Josué, e disseram que vinha de cidade longe, e vieram pedir misericórdia a Josué, que Josué não destruísse. Então Josué nunca tinha feito um negócio sem não consultar o Senhor. Esse foi o primeiro, aonde causou esse prejuízo medonho. Ele fez uma aliança de poupar aquele povo, e quando descobriu, o povo tinha enganado. Era gente do povo que tinha que ser destruído. Mas mesmo assim, Josué teve que honrar a promessa que tinha feito. Então você tem honrado a promessa que você tem feito, porque se você não estiver honrando e nem honrado, vai dar problema no futuro, vai dar problema depois, na família que vem depois. Então ali, por isso que foi feito ali aquela aliança, e Saul quebrou, e causou esse prejuízo medonho na família, em matar esses 7 homens. Mas a mãe não desistiu de lutar. Por isso que ela é uma mulher de fibra, ela é uma mulher guerreira. Imagine aquela mãe 6 meses no campo, não sei o que ela comia, não sei onde bebia água, mas sei que ela passou 6 meses lá, lutando por uma causa, lutando porque queria ver os seus filhos ser enterrados. E Deus o honrou a batalha daquela mulher, porque Davi consultou ao Senhor. O Senhor disse que era por causa disso, de uma aliança quebrada, que a terra estava daquele jeito. Então Davi deu os 7 homens, mas continuou a terra do mesmo jeito. Agora o texto diz aqui, no último versículo que eu li, o 14, que quando Davi, diz aqui o texto, e enterraram os ossos de Saul, de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seus pais, e fizeram tudo o que o rei ordenaram. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Então, o que é que está faltando hoje para Deus se aplacar com a terra? A terra hoje, você percebendo, é quase todo mundo doente, é quase todo mundo dependente de alguma porção química, de remédio.
o que é que falta? Eu costumo dizer que é Deus. Cada vez o homem se afasta mais de Deus. Então aqui uma aliança quebrada causa um prejuízo medonho desse na família. Uma aliança quebrada. Então não quebre a aliança que você fez com o Senhor Jesus. E use o exemplo desta mulher, use o exemplo de Rispa, para você ser uma mãe que não desista de lutar pelos seus objetivos, que não desista de lutar pelos seus filhos, que não desista de lutar na sua causa, porque hoje é o que mais você pode ouvir, é que não vai dar certo, é que muita gente já fez e que não foi a lugar nenhum. Mas não desista, se aproxime de Deus. Ele diz que aquele que se achega a mim, ele diz: achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Ele diz que aquele que buscar, vai o achar. Então invocar enquanto está perto. E eu continuo pedindo a você que se inscreva no meu canal. O importante é você assistir os vídeos. Assista, deixe aí correr os minutos tudinho. Depois faça um comentário. Faça um comentário e Deus vai recompensar você. Porque as bem-aventuranças estão aí. E se tem uma coisa que nós precisamos avisar o povo, é que Jesus está voltando. Então fica esta lição de Rispa, uma mulher guerreira, uma mãe exemplar, uma mãe que não tinha feito nada de errado, mas depois de muito tempo, do erro dos pais dos seus filhos, ela perdeu os seus filhos. Mas ela não desistiu, ela lutou menos pelo enterro dos seus filhos. Então eu quero lhe dizer que o seu filho, a sua filha, ainda está vivo. Então lute por eles, que Deus vai o ajudar, no nome de Jesus Cristo.